De acordo com a Sociedade Científica de Dor e Anestesiologia, mais de 80% dos pacientes submetidos à cirurgia relatam dor no pós-operatório. Para falar um pouquinho sobre esse assunto aqui na nossa casa, eu recebo a anestesiologista e especialista em dor e acupuntura, a doutora Jamile Pereira. Seja muito bem-vinda. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Para todos nós, não é? Isso. Jamile, quando a gente fala em pós-operatório, geralmente a gente já pergunta para as pessoas que operaram, tá com dor? Eu acho que é a primeira pergunta, pelo menos as pessoas que eu conheço que passaram por alguma cirurgia, essa sempre é a pergunta, tá com dor? Ter dor é normal? Você viu que o dado que você acabou de falar, 80% das pessoas que fizeram o procedimento, né, fizeram a cirurgia, sentem dor. Então, assim, é algo esperado. Afinal, a gente fez um corte, a gente mobilizou alguns órgãos, a depender do procedimento que foi mexido. Então, é esperado, sim. O que a gente pode fazer é conseguir manejar melhor essa dor para controlar e o paciente que operou não atrapalhar ou não desenvolver uma dor crônica e nem atrapalhar aquela coisa que é importante no primeiro, que é para reabilitar, né? Então, você levantar para fazer um xixi, você conseguir tossir, você conseguir respirar bem logo depois. Não tem gente que fala, acabei de fazer a cirurgia, fiquei toda dura. Qualquer movimento que eu fizesse, doía. Isso sim é possível a gente controlar. Ter esse controle no pós-operatório, né? Essa dor aguda, aquela que você acabou, uma dor, chamamos de dor nociceptiva, que é a dor de lesão de tecido. Então, uma cirurgia lesiona nosso tecido, mobiliza órgãos. Então, é esperado sim sentir dor. O que a gente pode fazer é controlar isso aí, ter um bom preparo, né? Uma boa organização para ver o que nós podemos fazer para reduzir e dar mais conforto para o paciente. Né? Quais as dores mais comuns num pós-operatório, em geral, assim? Tá. A dor mais comum é essa dor nociceptiva, de lesão do tecido mesmo. Então, onde foi operado, aquela cicatriz cirúrgica, é mais comum sentir dor. Às vezes, tem alguma dor de posicionamento, algumas cirurgias fazem muito. Então, tem gente, por exemplo, já sinto dor na coluna. E aí, quando termina a cirurgia, fica naquele longo período de posição, né? E acaba sentindo alguma dor. Mas a mais comum, com certeza, é a dor nociceptiva, que é a dor da lesão do tecido, e a dor inflamatória, que um pouco depois começa o organismo a tentar se regenerar, né? E aí promove essa dor inflamatória. Essas são as duas dores mais comuns. E essas dores podem provocar outras? Por exemplo, uma dor de cabeça, ou até mesmo pela pessoa ficar ansiosa, né? Aí é o que você falou de travar o corpo, daí a gente começa a sentir todo o corpo dolorido. Pode provocar outras dores? Com certeza. Se você não tá bem controlada daquela dor primária, né? Daquela dor, você consegue sim, você acaba gerando outras dores. Tem gente que chega no centro cirúrgico e eu pergunto, tudo bem? Eu tô com dor de cabeça. Por quê? Eu jejum, doutora. Ela sempre fala assim, nossa, eu fico 8 horas de jejum e eu começo a sentir dor de cabeça. Então, tem pessoas, essa organização, a gente fala que a gente faz uma avaliação pré-anestésica, né, pré-operatória, pra gente pensar, né, no paciente como todo, organizar qual cirurgia ele vai fazer. É uma cirurgia grande? Onde é o local dessa cirurgia? O que a gente tem em mãos, né? O que a medicina tem em mãos para controlar isso aí? O paciente tem alguma peculiaridade? Eu já tenho aquela dor, eu vou operar um joelho, mas eu sofro de dor desse joelho há 30 anos. Então, você já sabe que o paciente já chega no consultório, ele já chega no centro cirúrgico com dor. Então, como a gente organiza? A gente tem que fazer um controle de dor pré-operatório, no intraoperatório, então enquanto está operando, e no pós-operatório. O pensamento médico, o pensamento do anestesista é esse. Como eu posso me organizar? Vamos deixar o paciente bem controlado de dor antes, ele já chegou, que ele tem menos chance de sentir dor. No intraoperatório, eu vou fazer de todas as medidas da medicação, fazer algum bloqueio, algo que a gente consiga no intraoperatório, para ele não ter dor. Tem gente que pergunta, mas como eu sei que o paciente está com dor se ele está anestesiado, né? A gente tem algumas medidas, então a gente tem a frequência cardíaca, a pressão, a oxigenação, que a gente consegue deduzir. Então, o cirurgião está operando, daqui a pouco o paciente começa a frequência cardíaca aumentar, a pressão subir, a gente já deduz que ele está sentindo dor, estímulo, né? Algum né? estímulo, exatamente, a gente chama de estímulo, né? E hoje em dia a gente tem até alguns aparelhos, que é algo muito novo, que consegue, a gente coloca aqui na região da cabeça, que a gente consegue estimar se o paciente está com dor ou não, através de número. É muito interessante, o que a gente ainda não tem disponível em todos os locais, mas em muitos hospitais grandes a gente já tem disponível. Então, o anestesiologista, ele tem isso em mãos.
tendo um bom conhecimento técnico, ele pode sim controlar e dar muito mais conforto para o paciente, né? E o que a gente então tem que ficar atento quando começa a sentir as dores no pós-operatório? Porque às vezes sente tanta dor que as pessoas começam a ficar irritadas. Exatamente. E às vezes não dá o tempo de realmente da inflamação ou de secar algo. Como é que é, doutora? Então vamos lá. Primeiro, você acabou de fazer uma cirurgia, você tem aquele controle no hospital. Então a gente já deixa a medicação prescrita, né, para você. Então geralmente o paciente, nossa, eu estava no hospital, eu estava ótima, porque tem alguém me medicando, aí você volta para casa. Aquele primeiro momento, geralmente o cirurgião prescreve algumas medicações, a gente vai vendo se essa dor, ela tem uma tendência a diminuir, se ela não mudou de localização, então era uma dor que só estava aqui, daqui a pouco começou a se espalhar. Como está essa cicatriz? Apareceu algo novo? Subiu alguma bolinha? Ficou vermelho? Tem algum pus? Algo diferente para a gente se alertar e conversar, né? E procurar um pronto-socorro. Isso sim são alguns sinais agora, né? Teve febre, se está saindo alguma secreção, se mudou, se inchou demais, se você percebeu que está vermelho, se você percebeu que a dor mudou. Agora eu operei a barriga, mas eu tô com dor aqui no ombro, eu tô com dor no peito, eu tô com dor no pé. Vamos lá, o que seria isso, né? Isso não é esperado, né? É importante isso. E existem algumas falhas que a gente comete no pós-operatório que, de repente, pode provocar uma demora numa cicatrização, por exemplo, e aí realmente abrir alguma coisa e você sentir dor onde não era para sentir. O repouso nesse momento inicial, né, aquele momento, as recomendações que o cirurgião, que a gente está falando de uma forma muito abrangente, existem milhões de tipos de cirurgia, né? Então, aquelas recomendações que o seu cirurgião, que operou você, te deu, eles são extremamente importantes para serem cumpridas. Então, se é tem cirurgias que não pode, tem que fazer repouso absoluto. Tem cirurgias que é estimulado deambular, que é andar, né? Que é estimulado isso. Então, as recomendações que são dadas pelo cirurgião e pelo anestesiologista devem ser cumpridas para evitar, né, a piora desse componente de dor, né? Geralmente, doutora, quando as pessoas fazem, provavelmente, né, assim, a maioria das cirurgias plásticas, né, que sejam estéticas ou não, as pessoas precisam depois, por um tempo, fazer uma drenagem no corpo, né? E muita gente reclama dessa dor. Como é que funciona esse pós-operatório? Se não faz essa drenagem, o que acontece no corpo? Interessante essa pergunta. Eu faço anestesia para cirurgias plásticas, né? Então, é um procedimento, geralmente vamos falar aqui da lipoaspiração, né, da prótese, de uma abdominoplastia, né? É uma cirurgia que esse pós-operatório é extremamente importante. A gente faz um volume, né? A gente faz soro, que a gente precisa. As células são infiltradas, então você às vezes coloca um soro no local, como anestésico, quando o cirurgião vai fazer. E essa drenagem, ela evita esse inchaço. Então, hoje em dia, já faz uma drenagem, às vezes até no centro cirúrgico. O paciente acabou de operar, vai para a recuperação da anestesia e já inicia uma drenagem, né? Isso, cada cirurgião, é uma recomendação cirúrgica, né, no anestésica, mas é importante para reduzir esse edema, né? Esse edema do pós-operatório, nos procedimentos cirúrgicos plásticos, né? Porque todo mundo reclama, fala, porque dói, fica inchado, né? Exatamente. Mas geralmente esse tempo de recuperação, ele é até uns 15 dias, 14 dias, você depois de 2 semanas, que é um tempo onde você exige um pouco mais do corpo para se recuperar, você pode doer, né? Pode ser necessário medicações de horário para dor, né? A drenagem pode também ser um pouco dolorida para tirar um pouco desse líquido, mas esse tempo aí de 2 semanas para uma cirurgia plástica grande porte, geralmente a paciente já está um pouco melhor já. Boa, temos uma perguntinha, vamos para ela, do Fábio Mirante, de Paranapanema, São Paulo. Gosto muito do programa Santa Receita. AB é 1000. Que bom, Fábio. Quero saber sobre dor. Realizei cirurgia de úmero próximo ao ombro no dia 17 de dezembro e ainda tenho dor. É normal? Ainda estou usando os medicamentos para dor. Obrigada, Fábio, por compartilhar com a gente. E aí, doutora? Pode ser normal, sim. Pode ser esperado para a cirurgia de ortopédicas, né? Às vezes, esse tempo de recuperação é um pouco mais longo, né? São cirurgias, às vezes, que são locais que são mais doloridos. Se ela está bem medicada, se o cirurgião já acompanhou, se não tem nenhum desses sinais, o controle é feito juntamente com o cirurgião para esperar. Mas pode, sim, acontecer desse tempo de recuperação que a gente fala de 15 até um mês, a depender do porte cirúrgico e do que foi feito,
pode sim ser normal, pode ser esperado. O que a gente deve fazer, né, é esse controle da dor pós-operatória. Então, como está essa dor dela? Está uma dor insuportável, ela continua fazendo as suas coisas normalmente, é uma dor incapacitante. Se tiver uma dor de uma forma que não esteja controlada, aí sim vale a pena, às vezes, procurar algum médico especialista em dor para tentar controlar nesse primeiro momento. Porque você fica um mês, né? Então já se passaram 20 dias, mais ou menos, da cirurgia. E você, às vezes, não está conseguindo fazer as coisas da sua rotina. Às vezes tem filho e não consegue manejar. Às vezes quer brincar com o seu cachorrinho e não consegue. Ou então fica meio debilitada para poder não voltar à sua rotina de trabalho. Então dá sim para a gente tentar controlar, colocar mais medicações ou ver até algumas opções de tratamento que podem sim melhorar esse período desse pós-operatório agudo, né? Agudo. Tem mais uma perguntinha, vamos lá. Larissa, de Pinhalzinho, São Paulo. Oi, as dores do pós-operatório de uma cirurgia na coluna, como retirar hérnia de disco, demora quanto tempo para passar em média? Um beijo para você, Larissa. E aí? É bem variável, né? Não dá pra gente responder. Depende qual foi essa cirurgia que foi feita para hérnia. Existem vários tipos de cirurgias feitas para um mesmo problema da hérnia, né? Então tem uma artrodese, tem umas cirurgias menos invasivas, tem cirurgias, então, somente com o seu cirurgião para saber qual vai ser usada essa técnica, qual cirurgia vai ser feita, pra gente pensar quanto é esse tempo de demora. A melhor pergunta, assim, para ver, geralmente a gente fala assim, quando pergunta diretamente para anestesista, a gente já tem uma relação com o cirurgião. Então a gente já sabe, mas a gente consegue responder melhor. Às vezes, quando a gente não tem, a gente tem que discutir juntos. Então a gente senta, o cirurgião fala para mim, essa cirurgia é tal, vou fazer tal técnica, é uma cirurgia que dói, e aí eu tenho que me preparar para saber que o paciente vai sentir uma dor. Então, às vezes, já deixar alguma medicação já prescrita no pós-operatório, já, para ele poder ficar usando, controlar mais. Não só uma medicação, tem muita gente que pensa que para dor a gente só pode usar o quê? Analgésicos e opioide. Mas não, nós temos uma gama de medicações, a gente chama de tratamento multimodal. Multimodal é quando a gente pega como se a gente estivesse cercando a dor. Lembra? A gente já conversou muito sobre isso, né? A gente já conversou que lá nosso cérebro inteligentíssimo, ele tem milhões de neurônios e a gente às vezes consegue cercar a dor. Não só a dor analgésica, não só aquela dor. Então a gente cerca a dor, coloca medicações às vezes anticonvulsivantes, às vezes antidepressivos que também conseguem, às vezes opioides mais fortes, às vezes até tratamentos intervencionistas no pós-operatório também, pra gente tentar cercar a dor de uma forma para dar mais conforto para o paciente, né? Porque dor vai ter, né, doutora? Exatamente, né? O mais comum é o esperado, né, pela lesão do tecido, pela cirurgia que foi feita, é sim o nosso corpo ter que se regenerar, ele ter que se restabelecer. Ele sofreu uma agressão, não é verdade? Então, ele vai ter esse processo, esse tempo de tratamento, né? E a gente pode usar outros tratamentos também, como a acupuntura, por exemplo, para ajudar? Com certeza. Às vezes a acupuntura, ela pode ser... Tem muitos estudos em relação a cirurgias, né? Então, dor pós-operatório e acupuntura, né? O que foi feito é um tratamento meio de adjuvante, né? Um tratamento junto. A gente consegue sim reduzir, às vezes fazer acupuntura, a depender do procedimento cirúrgico, até para melhorar essas outras que a gente já falou, né? A ansiedade, a tensão. Às vezes cercar, existe um tratamento que é muito utilizado na acupuntura, a cicatriz cirúrgica, não sei se você já fez, às vezes ela fica sem você sentir. Você fica com aquela como se tivesse anestesiado o local. E às vezes isso fica 6 meses, 1 ano. Tem paciente que fala, nossa, depois que eu fiz eu nunca mais senti aquele lugar. A acupuntura pode ajudar nisso, a gente cerca com agulhas, a gente faz um tratamento, faz alguns estímulos que podem melhorar também. Além de melhorar a dor também, reduzindo o consumo de medicações. Então, eu estou usando uma medicação, estou usando 5 medicamentos. O paciente chega assim, doutora, eu estou usando isso aqui tudo para dor, o que você pode fazer? A gente vamos tentar se a gente reduzir alguns dores, se a gente reduzir efeitos colaterais da medicação, né? Então, tudo que a gente prescreve, a gente tem que falar risco, benefício, né? Conversar com o paciente. Então, ou essa medicação pode te dar um pouco de enjoo, ou essa medicação pode deixar te trancar um pouquinho para fazer o cocô, né? Então, a gente tem que explicar todos esses efeitos e tentar trabalhar junto. Então, às vezes, a acupuntura, principalmente pacientes idosos, que às vezes são mais resistentes, têm mais dificuldade, mais efeitos colaterais com as medicações. Então, a gente pode sim ter a acupuntura como um adjuvante aí, como um método a mais para a gente melhorar a dor. Boa. Quem é mais sensível à dor sofre mais? Quem é mais sensível à dor. Isso foi interessante também que você falou. A peculiaridade do paciente é um trabalho nosso. O anestesista tem que saber que é peculiar. Então a gente às vezes pergunta, você já fez alguma cirurgia? Como foi o seu pós-operatório? Pacientes que sentem dor, às vezes ela já fez uma cirurgia, doutora, eu sofri horrores. A gente sabe que tem uma sensibilidade maior, a gente já vai trabalhar junto. Assim como enjoo, assim como dor de cabeça, depois a gente vai entendendo o paciente, conhecendo o paciente,
para trabalhar, né? Não é receita de bolo. A gente brinca que estamos aqui, né? Mas assim, nosso processo médico, a anestesia é um campo maravilhoso. Sou totalmente encantada. É um trabalho, sim, individual, né? Então, a gente entender o paciente, ver qual é o histórico do paciente, ver a sensibilidade do paciente para tratar junto, né? Muito bom. Doutora, só pra gente, né, mais uma vez falar para as pessoas, o alerta é quando de repente inflamou, né? Quando sente, daí tem que ir no médico de forma imediata. Tempo de duração, então foi fora do padrão que foi explicado que ia sentir. Mudou o local da dor, eu senti aqui, agora eu senti uma dor no peito, senti uma dor, eu senti em outro local. Inchou demais, ficou vermelho, começou a sair secreção, mesmo que seja uma secreção clara, apareceu alguma bolinha que você não via. Tudo isso são sim sinais de alerta e deve ser procurado ou o seu cirurgião ou o pronto-socorro. Muito bom. Feliz ano novo Feliz mais uma ano vez. novo. Obrigada por estar com a gente aqui, viu, doutora? Obrigada a você. Aproveita, você de casa, segue @anestesia e dor com underline embaixo. O telefone é o 11 97230 8525.